Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para retomar o nosso assunto de direito constitucional. Reforço aqui mais uma vez, espero que vocês estejam desempenhando o papel de vocês, de estudantes. Esse é um período aí, essa troca de metodologia. Eu sei que pegou muita gente de surpresa, mas é a medida mais cabível que nós temos que tomar agora. Então, vamos procurar desempenhar as nossas funções da melhor maneira possível, e já a gente retoma a nossa normalidade em sala de aula. Pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre os princípios, direitos e garantias dentro da Constituição Federal. E a primeira coisa que a gente tem que entender nesse debate é o que seria o princípio, o que seria a regra. A gente precisa de fazer essa diferenciação. Veja bem, quando eu falo em regras, eu estou falando em normas descritivas, que são analisadas através da subsunção. O que é a subsunção? Eu enquadro o fato, a norma. Se eu me valer da distração de vocês e subtrair algum objeto, por exemplo, eu estou cometendo um furto. Então, veja, eu enquadro o fato à norma jurídica. A regra, gente, ela é uma questão de tudo ou nada. Ou você obedece uma regra, ou você descumpre uma regra. Não existe meio termo, não existe ponderação. Veja bem, não tem como eu cumprir mais ou menos uma norma em relação ao limite de velocidades. Ou eu cumpro ou eu descumpro. Se eu passar ali 1 quilômetro a mais do limite previsto, eu já descumpri uma regra. Você não vai poder cumprir dentro desse trajeto mais ou menos uma regra, porque a regra é questão de tudo ou nada. Agora, veja bem, quando eu falo em princípios, eu estou falando em algo com caráter mais abstrato. Por quê? Porque o princípio não é questão de tudo ou nada. O princípio, gente, ele vai determinar, um caso específico diante do peso que aquele princípio tem em determinada situação. Ah, professor, então quer dizer que, assim como as regras, os princípios invalidam outros princípios? Não, gente, não quer dizer isso. Pensem bem, quando nós estamos diante de dois princípios, como o princípio da liberdade de expressão e o princípio da privacidade. Eu tenho dois direitos fundamentais aqui. E se em uma demanda jurídica, nós tivemos um embate desses dois princípios, desses dois direitos, um não invalida o outro. Mas no caso concreto, o que vai ser analisado? Qual que tem um peso maior sobre o outro? Qual que, na regra da ponderação, qual que vai se sobressair, certo? Então, note que a regra, enquanto ela é tratada sob o crivo da subsunção, a questão do tudo ou nada, o princípio não. O princípio ele tem uma carga de abstratividade muito grande, o que nos leva a crer que, em caso de choque de dois princípios, um não invalida o outro, certo? Mas apenas nós vamos entender que, num caso específico, princípios vão se sobressair, eles vão se sobrepor um ao outro. Tranquilo?